Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje o assunto que nós vamos tratar é um assunto trágico, um assunto ruim, assim. Nós vamos falar de uma tragédia que aconteceu na cidade de São Paulo, há precisamente 50 anos atrás, que aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1974, às 8h45 da manhã. A gente vai falar do incêndio do edifício Joelma. É uma tragédia que assolou, né, a cidade de São Paulo naquele dia. O prédio está lá até hoje, mas ele não se chama mais Joelma, o nome dele agora é Edifício Praça da Bandeira, mas a história está marcada, né, do Edifício Joelma, e nós vamos falar um pouquinho dessa tragédia hoje. Mas antes, quero te pedir, por favor, para que se inscreva no canal, para que, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o like no vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o like no vídeo, comente algum assunto que você queira que a gente fale aqui no canal, certo? E celebrar, né, que eu venho pedindo alguns vídeos já para chegar nos 1000 inscritos, e nós já chegamos, olha que legal, né? Nós chegamos, já passamos de 1000 inscritos, e aí agora a meta é 1100, 1200, enfim, continuar crescendo, pouquinho em pouquinho, continuar crescendo, fazer desse canal realmente uma realidade. E eu conto com vocês, compartilhe o vídeo com seus amigos para chegar mais gente aqui pro canal, certo? Canal que é feito com todo carinho para vocês. Tá legal? Beleza? Então vamos aprender? Com o professor Marcelo Rosa. Bom, é o seguinte, a história também é feita de tragédias, né? Também ela é feita de conquistas, ela é feita de fatos, ela é feita de muita coisa legal, mas ela também é feita por tragédias, né? A tragédia ela pode ser tanto global, como uma guerra, ou ela pode ser específica, como, por exemplo, né, a tragédia que eu falei lá em Goiânia, do Césio 134, né, que tem já um vídeo que eu falei sobre isso aqui no canal. E agora eu vou falar dessa tragédia que aconteceu no edifício Joelma, em São Paulo, que foi uma coisa assim terrível, terrível, né? Tem pessoas que comentaram no meu Instagram que viu essa tragédia pela televisão na época, né? E outras que comentaram que, né, não faz assim, que fica chocado ainda com tudo aquilo que aconteceu. Então assim, vamos falar um pouquinho disso aí também, porque faz parte da história, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, repito, deixa seu like e se inscreva no canal. Legal? Bom, o edifício Joelma, localizado na avenida, ela fica, na verdade, tem duas torres, né, que compõem o edifício. Uma das torres é virada para a Avenida 9 de Julho, tão famosa em São Paulo, né? Avenida 9 de Julho. Então ela é localizada no coração, no centro da cidade de São Paulo, né, o edifício. E começou a ser construído em 1969 e foi inaugurado em 1971, né, o edifício Joelma, que era um edifício, né, gigante. Ele tem os 10 primeiros andares do edifício são estacionamentos. A partir do 11º andar é que você tem as salas, né, para serem ocupadas e tal. E geralmente a grande maioria das salas do edifício Joelma, eles eram ocupados como área comercial. Então era andares, né, salas que serviam para escritórios, enfim, né, para a área comercial da cidade de São Paulo, que na década de 70 estava crescendo cada vez mais, tornando uma cidade principal realmente, né, já havia há anos atrás se tornado uma cidade industrial, mas vinha cada vez mais crescendo, né, na década de 70 vinha se tornando realmente o que você conhece hoje, a cidade de São Paulo. Ela está localizada também ali na Praça da Bandeira, né, por isso o nome hoje é Edifício Praça da Bandeira, né, ela está localizada ali, certo? E o que aconteceu na verdade? Existia um andar, se não me engano foi o 12º andar, ele era ocupado por uma empresa chamada Crefisul. Estava ali localizado. E às 8h45 da manhã, né, a causa do incêndio foi um curto-circuito do ar-condicionado localizado nesse andar, provavelmente da empresa Crefisul. Dois fatores contribuíram para que essa tragédia se tornasse ainda maior.
O primeiro era a falta de segurança, né? Uma segurança precária em relação às questões elétricas de instalações, né, dentro do prédio, né? Embora, veja, ele tenha sido inaugurado em 1971 e o acidente aconteceu em 1974, ou seja, eram 3 anos apenas da existência do prédio, e já tinha ali uma instalação precária, né, mal cuidada, de instrumentos como ares condicionados, por exemplo, certo? E aí então teria um curto-circuito, teria causado essas chamas, esse incêndio. Então os dois fatores que contribuíram foi a ação precária, né, a condição precária e a falta de segurança, a falta de atenção dada a essas instalações elétricas dentro do edifício. E o segundo fator foi os ventos fortes que sopraram, né, em São Paulo. São Paulo é uma região de ventos, né? E aí você pega um edifício alto, e aí óbvio que o vento é maior, né? Veja que foi no 12º andar, né? Você pega, dá uma imaginada em um prédio, 12º andar, é lá em cima, certo? E aí o vento forte somado a essa precariedade das instalações elétricas do edifício fez com que as chamas se espalhassem rapidamente, tá certo? O edifício, que foi projetado pelo arquiteto Salvador Cândia, que tinha, né, uma arquitetura muito moderna e tudo mais, mas que infelizmente não foi, eu acredito que não se preocuparam muito com essa questão, né, da segurança, de uma possibilidade de um incêndio dessa proporção, certo? Que ali, né, você pega, por exemplo, os edifícios, eles começam, aliás, as salas, né, os apartamentos ali, eles começam a ser contados a partir do 11º andar, porque os outros 10 andares são estacionamentos. E aí, como é que você foge de uma condição dessa numa parte do prédio, né? Como é que você vai conseguir descer, né, o estacionamento e descer 10 andares de estacionamento, certo? Então é complicado. Eu acredito que tenha sido aí também, né, uma questão de falha de planejamento dentro da construção do edifício Joelma, tá certo? O pior, galera, é que o incêndio de um edifício em São Paulo, o Joelma não foi o primeiro caso. 2 anos antes já havia acontecido um outro caso de um incêndio famoso em São Paulo, num edifício chamado Andraus, né? Em 1972, o edifício Andraus também pegou fogo, onde ocorreram 16 mortes, né, e mais de 100 feridos, né? Aliás, desculpa, mais de 300 feridos. Então, ou seja, foi uma proporção grande para a época, né? Você teve ali mortes dentro de um incêndio ocasionado. Então, ou seja, já havia tido um caso de incêndio, né, na cidade de São Paulo, de um edifício trágico, né, que levou mortes e muitos feridos, certo? Então, né, talvez também desse caso tenha faltado um pouco mais de atenção. Olha, aconteceu um edifício 2 anos atrás, né, o Andraus pegou fogo. A gente tem que prestar atenção, de repente, né, vamos avaliar, vamos reavaliar o prédio, de repente, para tentar evitar uma tragédia dessa. Ou também pode ter pensado na época, mas o Andraus também era velho, né, nosso edifício é novo, tá tudo novo aqui, tudo tranquilo, não vai acontecer nada, né? Então é isso, certo? Já havia acontecido 2 anos atrás no Andraus uma tragédia dessa, e aí em 1974, né, no começo do ano, né, em fevereiro de 74, galera, tá com uma sede aqui, tá? Desculpa aí. Com licença para tomar uma água aqui, porque esse hidrate você também é importante, certo? Já havia acontecido com o Andraus, e aí, obviamente, né, 2 anos depois, vai acontecer com o edifício Joelma. No dia do incêndio, né, no dia 1º de fevereiro, às 8h45 da manhã, o edifício tinha aproximadamente 800 pessoas que conviviam naquele edifício diariamente. Todos eles funcionários de empresas, donos de empresas, enfim, né, pessoas ali, né, trabalhadoras que conviviam dentro do edifício. Aproximadamente, segundo o Corpo de Bombeiros da época,
havia aproximadamente 800 pessoas conviviam dentro daquele edifício. No dia do incêndio, como era de manhã, era 8h45 da manhã, nem todas as pessoas haviam chegado ainda ao Joelma, né? Aproximadamente 756 pessoas já ocupavam o prédio quando aconteceu o incêndio, né? E aí vem uma coisa terrível. O incêndio se alastrou rapidamente pelo 12º andar, certo? Pessoas desesperadas tentavam descer, né? Algumas conseguiram viram fumaça, sentiram o cheiro de queimado, e aí já sacaram já e conseguiram descer, certo? Outras subiram, né, para os andares superiores para tentar fugir do fogo. E o fogo se alastrou rapidamente, como eu disse. E aí vai pegar rapidamente o 12º andar e vai subir, né, o 13º e tudo mais. E aí vem as cenas horríveis, né? Porque aí o que aconteceu? O incêndio tomou uma proporção, o corpo de bombeiros foi chamado, né? Meia hora depois do incêndio, o primeiro caminhão de bombeiros chegou ao local, né? Mas nisso o fogo já estava numa proporção absurda. A imprensa da época começou a ir lá para noticiar, para tirar fotos, né? Para filmar, né? O prédio em chamas. E aí nisso acontece uma das cenas mais trágicas, né? Que infelizmente, assim, é coisa, né? Que acontece muitas vezes em edifícios em chamas, assim. São pessoas que se jogam do prédio em busca do desespero, né? Eles se jogam do prédio porque deve ser uma temperatura absurda, deve ser uma coisa insuportável, a fumaça, o calor, né? E aí as pessoas se jogavam do prédio, a imprensa toda filmando aquilo, né? Um exemplo disso também, mais recente para nós, foi no 11 de setembro de 2001, né? do World Trade Center, quando os aviões se chocam com as torres gêmeas. E aí você tem as imagens mundialmente transmitidas, e aí você vê pessoas se jogando do prédio, junto com os destroços, né? Certas pessoas se jogando do prédio no meio do desespero. Então foi uma cena assim horrível, uma cena terrível, né? Você vê ali o desespero das pessoas, você vê, né, pessoas pedindo por socorro e os bombeiros tentando, a todo custo, tentar controlar esse incêndio que a princípio demorou muito para ser controlado. Só para você ter uma ideia, o incêndio começou às 8h45 da manhã. O incêndio foi controlado às 5 e pouco da tarde. O dia inteiro nessa coisa. Então, para você ter uma ideia da proporção, né, da altura, né, de onde estava o incêndio, a dificuldade de você chegar naquela altura para tentar conter o incêndio, né, fora toda a quantidade do fogo, né, que você tenta controlar. Então, levou praticamente o dia inteiro para controlar o fogo do Joelma, certo? E aí, então, essa cena triste, né, desespero, a imprensa mostrando, foi o noticiário do momento, parou assim, né, o Brasil para se mostrar o Joelma. E aí você tem essa cena das pessoas pulando do prédio, e tem um relato que já se falou muito, né, desse assunto, já tem outros vídeos aí no YouTube, aí você vai procurar, e tem outros vídeos, podcasts, inclusive, falando a respeito desse assunto. E aí tem um relato de um sobrevivente que é muito chocante, assim, porque algumas pessoas no desespero por causa do calor, do fogo, essas pessoas elas tentaram se esconder na caixa d'água do prédio. Eles entraram dentro da caixa d'água para tentar ali, né, na água, tentar fugir do fogo. As pessoas morreram dentro da caixa d'água porque o fogo elevou a temperatura da água e a água só foi ver. E aí as pessoas ali, né, sem conseguir sair, não dá tempo de sair, elas faleceram ali na caixa d'água. Então, as coisas horrorosas, assim, as histórias, né, absurdas de uma tragédia que tomou conta de São Paulo, tomou conta do Brasil, por isso eu trouxe aqui para falar com vocês hoje. Mas antes de continuar, vou reforçar aquele pedido. Você já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, deixe seu like, né, comente, acione o sininho para ser notificado para o próximo vídeo,
compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se está gostando do vídeo, pô, dá uma curtida aí, compartilha com seu amigo depois, para que esse canal possa chegar a outras pessoas. Tá legal? Mais uma vez reforço o pedido para você se inscrever aqui no canal. Legal? Bom, então voltando a falar da história do Joelma, certo? Levou o dia inteiro para ser controlado, né? E aí, no final da tarde, às 5h10 da tarde, né? Os bombeiros conseguem controlar o fogo. Às 5h30 começa a limpeza no local, certo? E aí nesse momento que se descobre uma grande quantidade de corpos, né, pessoas mortas, espalhadas no prédio e principalmente no teto do edifício, né, onde quase 18 pessoas foram encontradas abaixo, né, do telhado, né, do edifício ali. As pessoas subiam para a sacada em busca de salvação, né? Em busca de conseguir se salvar, e aí acabavam morrendo ali, como as pessoas na caixa d'água, as pessoas no telhado e tal e tudo mais, tá certo? A quantidade, né? O resultado final de toda essa tragédia, o resultado foi de 187 mortos e mais de 300 a 400 feridos nessa tragédia do Joelma. Só uma forma de comparação. O incêndio do Andraus, ele levou a 16 óbitos, 16 mortes. O incêndio do Joelma levou a 187 mortes. Você tem uma ideia da proporção, da diferença. São duas tragédias, uma não, quer dizer, uma não apaga a outra. São duas tragédias. Mas veja o número de proporção do Andraus, de mortes, né? O número de proporção de mortes do Joelma. É impressionante. Isso na década de 70, galera. Metade da década de 70, né? 1974, quase metade da década de 70. Só 50 anos atrás, certo? Um dado hoje, se você chegar hoje e falar que morreram 187 pessoas num incêndio, num prédio, hoje já é chocante. Hoje, com toda a tecnologia que se tem. Você imagina isso há 50 anos atrás. É um dado horroroso, um dado absurdo, absurdo, absurdo. Certo? E mais de 300, quase 400 pessoas feridas, né? Uma condição absurda. E o caso, né? E aí, o que se deu desse caso, né? Nesses anos posteriores ao incêndio do Joelma? Bom, houve um julgamento de alguns responsáveis, certo? Que foram condenados. Por exemplo, quem foram os responsabilizados pela tragédia do Joelma, né? Foi o gerente administrativo da Crefisul, né, o senhor Kirill Petrov, que foi condenado a 3 anos de prisão, certo? O proprietário da Termoclima, né, que era o responsável pelas instalações dos ares condicionados e tudo mais, né, o Walfrid George, estou colando aqui, o Walfrid George, que era o proprietário dessa Termoclima, que foi condenado a 2 anos de prisão. O eletricista responsável, né, pela instalação do edifício Joelma, o Gilberto Araújo Nepomuceno, que também foi condenado a 2 anos, também foi responsabilizado pela tragédia, e o Sebastião da Silva Filho e o Alvino Fernandes Martins, que eram os eletricistas da Crefisul. Então, veja, foi condenado à prisão o eletricista contratado pelo edifício, e os 2 eletricistas contratados pela Crefisul, né, para instalar o ar da Crefisul. Eles também foram condenados, esses 2 também foram condenados a 2 anos de prisão na época, e foram responsabilizados pela tragédia, pelo acidente do edifício Joelma. Tá certo? Bom, esse é o assunto do edifício. Qual outro assunto que cerca o edifício Joelma, né? Bom, agora a gente vai entrar numa parte, né, que não é da história, né, mas ela tem a ver com o assunto. É a hora do sobrenatural agora, certo? Eu vou te confessar que eu sou um cara que acredita nessas coisas. Eu sou um cara que morro de medo. Meus alunos sabem, todos os meus alunos sabem o quanto eu morro de medo dessas coisas. Eu vou falar do sobrenatural para vocês aqui. O primeiro caso do edifício Joelma ligado a essa questão sobrenatural é a história das 13 almas, certo? O que aconteceu com essas 13 almas? Na verdade, são 13 pessoas que tentaram fugir
né, do incêndio entrando no elevador. E o elevador, eles acreditavam que o elevador pudesse levá-los até a parte térrea, né, e fugissem do incêndio que acontecia no 12º andar, e aí dali para cima, né. O elevador, obviamente, né, ele não funcionou, né, parou, né, ele não pegou fogo, ele não caiu, o elevador não caiu, mas ele ficou pendurado lá, parado num determinado andar. E aí, obviamente, que o fogo pegou esse elevador e matou essas pessoas que estavam dentro do elevador. Quando os bombeiros encontraram, né, não se podia identificá-los, não tinha como identificá-los mais, né, eles estavam completamente carbonizados, não tinham como identificar esses corpos. Então eles foram enterrados no cemitério, agora Suzano, eles foram enterrados um do lado do outro, né, e sem identificação, óbvio, e a identificação são as 13 almas, foram as 13 pessoas que foram enterradas um do lado da outra. Tá, Marcelo, e onde que entra o sobrenatural? Segundo o zelador do cemitério, segundo o relato do zelador do cemitério, ele ouvia constantemente gritos vindos desse lugar onde as 13 almas estariam enterradas ali, as 13 pessoas, né, estariam enterradas ali. E aí, num ato impensado, né, um ato de instinto, de desespero do próprio zelador, ele teria pegado uma mangueira e jogado água nas sepulturas. E isso fez os gritos pararem. Então ele ouviu os gritos, jogou água, o grito parou. E aí, posteriormente, e acredita-se que até recentemente, né, as pessoas acreditam que muitas graças foram alcançadas, pedida pelas 13 almas. Eles alcançaram graças, milagres, né, que foram alcançados e agraciados pelas 13 almas que estão ali. Então eles se tornou um centro de peregrinação dentro do cemitério, onde as pessoas fazem os seus pedidos e deixam ali para cada sepultura um copo de água, né, para que como forma de oferenda, né, para essas almas em troca de que seus pedidos sejam atendidos, certo? Essa é uma das histórias sobrenaturais do edifício Joelma. A segunda história que eu trouxe para vocês é um filme que os caras gravaram, né, fizeram um filme mostrando a história do Joelma, né, contando a tragédia do Joelma e tal. E aí teria, durante as gravações desse filme, que algumas cenas foram gravadas dentro do edifício, depois da restauração, tal, edifício Praça da Bandeira, eles teriam feito ali umas gravações dentro do edifício, para dar mais veracidade para o filme e tal. E aí, segundo o elenco, né, segundo as pessoas que trabalharam dentro da rodagem do filme, diversas manifestações sobrenaturais aconteceram no set de filmagem, dentro ali no edifício. Inclusive tem uma cena, né, que mostra os atores, assim, uma cena de desespero, e atrás deles ali, certo? Você está vendo aí atrás, aparece um rosto oriundo do nada ali, né, dentro das gravações. Fora diversos relatos de pessoas que trabalham hoje no edifício, né, que reabriu o edifício, hoje tem salas comerciais, não tanto quanto antes, né, exatamente pelo fator das tragédias, né, ter acontecido ali, de toda essa repercussão sobrenatural e tal. Hoje o edifício já não tem mais o mesmo prestígio comercial como antes. Mas existem empresas que trabalham lá, que têm sedes lá, e aí, segundo o relato de funcionários que trabalham lá no edifício, eles continuam presenciando algumas experiências sobrenaturais dentro do edifício, certo? Tenso, né? Tenso demais. Tá legal? Bom, galera, a aula era essa, certo? Queria trazer para vocês esse assunto, né, que muita gente aí já deve ter ouvido, outras não, mas eu decidi trazer esse assunto para vocês aqui no canal, falar um pouquinho, né, dessa história trágica do edifício Joelma, né? E pedir para você, mais uma vez, se inscrever no canal, deixar o seu like, certo? Vamos rumo a 1.100, 1.200 inscritos, certo? Deixe seu like, deixe seu comentário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer que a gente fale mais casos sobre esse assunto, né, esses assuntos, deixa aqui comentário, certo?
se você gostou, se você não gostou. Ah, Marcelo, isso aí não é muito legal. Deixe um comentário. Sendo uma crítica construtiva, sem ofensas, a gente lê com certeza. Tá legal? Então, a aula era essa. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.